Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Cogelo Pereira Villanueva. A reação que nós observamos muitas vezes de muitos militantes bolsonaristas no que diz respeito à crise do coronavírus e também da iminente ameaça do esgotamento do sistema de saúde e também da mortandade que pode vir por conta disso, é a de completo alinhamento da realidade. A grande maioria está pensando muito mais nas eleições de 2022, querendo atropelar os fatos, atropelar realmente a tragédia que nos espera. Já dizia Karl Marx, creio eu que no livro 18 de Brumário, que a história começa como uma tragédia e se repete como farsa. Nós podemos deduzir que no caso de Bolsonaro, está começando como farsa e pode até finalizar-se como uma tragédia. Justamente porque esse pessoal está muito mais preocupado com questões ideológicas do que propriamente com a realidade política. E nós devemos entender justamente que esse pessoal vive num tal estado de bolha que em muitos aspectos é muito semelhante ao petismo. Em que ponto? Claro que a ideologia pode diferir na estampa, ou então no aspecto do raciocínio do que é defendido, contudo o modus operandi como essas pessoas veem os fatos não é muito diferente do fanatismo que vemos, por exemplo, em alguns comunistas e socialistas. E é o que nós estamos deparando e vendo hoje. Ou seja, quer dizer, mesmo que as pessoas falem sobre os problemas que estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, e nós devemos entender que o que está acontecendo lá não é uma tese conspiratória, não é nada, não é ninguém querendo derrubar o governo Bolsonaro, mas sim uma realidade de um vírus que tem um poder de contaminação altíssimo e que pode matar muitas pessoas ao mesmo tempo, sem que o sistema de saúde acompanhe, por exemplo, o estado de saúde dessas pessoas. No entanto, esse pessoal está preocupado mais com eleições, está preocupado com a volta da esquerda ao poder. E esse discurso da volta à esquerda ao poder é muito interessante, que até nisto eles são muito semelhantes aos petistas. O que os petistas falavam quando queriam justificar a todo custo a soltura do ex-presidente Lula ou a sua inocência? A de que a direita voltará ao poder. Isso naturalmente para os fanáticos apaniguados, né? Ou seja, não interessa se o Lula é corrupto, se o Lula lesou o horário público, se o Lula criou uma quadrilha dentro do Estado. O importante é defender a ideologia, defender a facçãozinha política que você tem uma certa preferência e uma certa estimação. E o que nós estamos observando na direita brasileira não é diferente. Eu digo que é até um pouco mais trágico, porque toda a realidade ao redor do mundo está testemunhando uma tragédia. E aqui, simplesmente as pessoas fecharam os olhos e não querem ver realmente que essa tragédia pode chegar ao Brasil, e já está chegando ao Brasil. Os números de Covid-19 estão crescendo, de contaminados e de pessoas que também estão sendo hospitalizadas. E o próprio ministro da Saúde do governo Bolsonaro, o senhor Mandetta, que hoje caiu em desgraça e que agora está sendo difamado pelos mavis da direita, ele já avisou, obviamente, que o sistema vai entrar em colapso, como aconteceu em outros países, com a diferença de que nós temos muito menos recursos do que os Estados Unidos, do que a Europa e etc. Então, essa é a imagem que devemos ver e que, lamentavelmente, pode acontecer e que só por um milagre realmente talvez seja evitado. Mas como o Bolsonaro já comprou briga com os governadores, e eu não estou dizendo aqui que as atitudes dos governadores sejam necessariamente certas ou erradas. Em alguns pontos há excessos e exageros, porém a política de quarentena, com todos os excessos que tem, pode ser questionada? Pode, mas tem que ser questionada dentro de bases científicas, de investigações, de conceitos empíricos, de observações, e não através de uma disputa ideológica em que, claro, os governadores querem arruinar suas economias locais para atingir Bolsonaro, segundo a lógica estúpida de certas pessoas, quando na verdade todos nós estamos saindo prejudicados. Mas já voltando a essa ideia da esquerda voltar ao poder, lembra muito bem aqueles personagens
daquele romance de George Orwell, A Revolução dos Bichos, em que os porcos, quando faziam qualquer tipo de cagada, qualquer tipo de tirania, qualquer tipo de atitude corrupta, desumana, perversa, eles sempre causavam temor nos bichos, afirmando que, olha, os humanos voltarão à fazenda, porque eles expulsaram os humanos e os humanos eram os opressores, e os porcos acabaram tomando conta da fazenda e se tornaram inclusive ditadores na figura do personagem Napoleão, que é naturalmente uma paródia de Stalin, e o Snowball, Bola de Neve, que é uma paródia de Trotsky. Então observemos aqui que essa ideia do temor da esquerda voltar ao poder, que é a grande argumentação, por assim dizer, da direita brasileira, só que eles não percebem uma coisa: a população brasileira está cagando para essas discussões ideológicas. Se houver um grande índice de mortalidade por conta do coronavírus, essa história da esquerda voltar ao poder não vai comover a população, porque a população não está preocupada com essas diatribes ideológicas do terça livre, desses Kister da vida, etc. A população brasileira está preocupada com seu bem-estar social, pagar as suas contas, como também ter segurança, e segurança no âmbito da saúde. Da mesma forma que a economia não é negligenciável, isso é inegável, porém, o descaso que esse governo está fazendo com um perigo iminente é algo que pode enterrar para sempre qualquer aspiração política em 2022. E ninguém está se apercebendo disso. A única coisa que fazem é criar esse tipo de dicotomia ideológica fanática, que é tipicamente do PT, dos partidos de esquerda, e que nós encontramos também nos partidos de direita, entre os quais o próprio Bolsonaro, que está fazendo isso, está estimulando isso, junto com o gabinete do ódio, junto com a turminha dos Olavetes, etc. E, no entanto, ninguém está dando uma resposta concreta sobre o crescimento dos casos de coronavírus. Pelo contrário, estão politizando os vírus. Isso não é diferente do que aconteceu na União Soviética dos anos 30, quando um charlatão chamado Lysenko simplesmente negou validade científica à genética, porque a genética não se coadunava com a ideologia do Partido Comunista, com a ideologia da dialética da luta de classes e etc. Esse tipo de coisa. Nós vamos chegar a isso. Porque como o coronavírus não se adequa às aspirações do governo brasileiro, não se adequa às questões ideológicas que estão incluídas, então eles vão acreditar realmente que o vírus tem um viés político para acabar com o governo Bolsonaro. E é esse estado de loucura que nós estamos vendo. Por quê? Porque as pessoas estão subdimensionando o perigo do coronavírus. E nós temos inúmeros testemunhos para ver que a coisa é muito séria. E não adianta somente citar a Itália e seus velhinhos italianos. Apesar de que o Brasil tem um número de velhos maior, que praticamente é mais do que o dobro da Itália. Nós temos 30 milhões de velhos e os italianos devem ter o quê? 10, 12 milhões de velhos? Então, quer dizer, subestimar o coronavírus e ficar pensando em eleições, ao invés de pensar em salvar vidas, pensar em fazer uma política séria de combate a essa doença e tentar conciliar isso com o ritmo da economia, não é uma preocupação que eu vejo no governo Bolsonaro. Muito pelo contrário, estão preocupados mais em politizar e defender uma ideologia. E aí vai ser a causa da ruína deles. Justamente porque as pessoas estão cagando para ideologias. Ninguém está preocupado se o Ciro Gomes é do Partido Comunista Chinês, se, sei lá, se os governadores são todos comunistas ou coisa desse gênero. Ninguém está preocupado com isso. Quem está preocupado muitas vezes é um militante fanático doido que nunca leu uma página de Karl Marx, nunca leu uma página de Lenin, nunca leu uma página de Trotsky e depois fica falando mal do comunismo. E isso por osmose, simplesmente porque ele tem raiva do PT, porque ele tem simplesmente um elemento de pura rejeição e nada mais do que isso. E é esse que é o grande problema dessas pessoas. Essas pessoas, elas não são propositivas, elas são sempre reativas. E portanto, se
A OMS falar que a quarentena pode ser benéfica no sentido de conter a contaminação do coronavírus, claro, a OMS é comunista, é ligado ao Partido Comunista Chinês e logo você não tem que aceitar a quarentena. E vejam que os próprios Estados Unidos, que de comunista não tem nada, aceitaram a política da quarentena. Alguns estados americanos aceitaram. O próprio Trump foi obrigado a aceitar a quarentena. E vejam que eu não estou dizendo aqui que a quarentena vai ser a solução dos males para o coronavírus. Não existe uma solução pronta para isso. Porém, nós não podemos também negligenciar e fazer como o Bolsonaro, negando a própria realidade e dizendo que o vírus é uma gripezinha. Gripezinha não lota UTI. Gripezinha não enche os hospitais de gente com falta de ar morrendo de insuficiência respiratória. É muito pior do que uma gripezinha. E a irresponsabilidade do presidente da República com certeza está gerando índices de impopularidade. Aquelas pessoas que são mais inteligentes, são mais afeitas, já se afastaram do Bolsonaro. O que nós temos hoje é um povo que ainda está com mínima esperança de que as coisas voltem ao normal e não estão se dando conta de que os picos da doença, da epidemia já estão subindo. E que quando a realidade bater a sua porta, a coisa vai ser muito mais trágica, ou promete ser muito mais trágica do que aconteceu nos Estados Unidos, como também na Europa. Por quê? Porque as pessoas estão subestimando a realidade e, detalhe, por culpa do governo federal na figura do presidente da República. E aí eu pergunto, vocês acham mesmo que se houver uma epidemia gravíssima de coronavírus, vocês vão sobreviver até 2022 e se reelegerem? Vocês acreditam nisso? Eu digo mais, talvez vocês não durem nem 2020. E tudo está se encaminhando para isso se ocorrer essa tragédia. E eu espero que não ocorra, espero que eu esteja errado. Se lá para maio, junho não acontecer absolutamente nada, muita gente vai jogar: ah, mas você não foi alarmista, não foi isso? Fui alarmista sim, porque havia realmente perigo. E se acontecer o contrário, vou ficar muito agradecido por isso. Vou ficar até mesmo feliz pelo presidente Bolsonaro. Porque talvez ele estivesse certo mesmo, e daí? Qual é o problema? Se eu estou errado, se ele está certo, isso faz parte da vida. Eu não sou uma pessoa que tem o monopólio da verdade. Quem se arroga o monopólio da verdade é essa turminha Olavete, essa turminha fanática. Mas tudo leva a crer que a coisa vai ser muito ruim. Então, ao invés desses oportunistas, demagogos, pensarem nas eleições, pensarem em política de esquerda e direita, querendo causar temor em certas pessoas de que a esquerda vai voltar, como se fosse a coisa pior do mundo e não, por exemplo, o desastre que esse governo se encaminha. Então pensem primeiro em resolver esses problemas, porque talvez a esquerda volte sim, sabe por quê? Por culpa de vocês. Porque vocês não querem resolver os problemas da população. Vocês querem simplesmente se apegar demasiado ao poder, como o PT fez. E deu no que deu. O PT caiu, felizmente. Só que o que nós promovemos aí é gente tão louca quanto o PT. Então, um grande abraço.